Olá, galera do nono ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e nós vamos continuar com o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 5. Iniciando a semana 3 com o tema genética, e esse conteúdo você encontra das páginas 36 a 39 do PET, volume 5. Vamos falar de genes alelos. Os alelos são as formas alternativas que um determinado gene ocupa em uma mesma posição em cromossomos diferentes, mas que constituem um par, os chamados de cromossomos homólogos. Para a gente poder entender o que esse texto diz, vamos recordar alguns termos. Nós sabemos que o nosso material genético está localizado no interior de cada uma das nossas células, mais precisamente lá no núcleo da célula, né? O DNA, ele se apresenta altamente enovelado, altamente compactado, e o resultado dessa compactação são estruturas chamadas de cromossomos. Então, os cromossomos nada mais são do que DNA compactado, certo? Nós, seres humanos, possuímos um total de 46 cromossomos no interior de cada uma das nossas células. Esses cromossomos eles se apresentam em pares, então são 23 pares e um total de 46 cromossomos. Esses pares de cromossomos, eles são designados por números. Então, aqui nós temos uma imagem, né, do cariótipo humano, que é o conjunto de todos os cromossomos existentes, né, no interior de cada uma das nossas células. Então, nós temos aqui o par de cromossomos 1, o par de cromossomos 2, o par de cromossomos 3 e assim sucessivamente até o par de cromossomos 22. O último par, ele representa os cromossomos sexuais, certo? E eles são representados por letras, né? Então, se eu tenho aqui um par de cromossomos sexuais XY, significa que este organismo, ele é um organismo do sexo masculino. Se esse par é XX, significa que esse organismo é do sexo feminino. Os pares de cromossomos, então, são chamados de cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho o par de cromossomos 1, esses dois cromossomos eles são homólogos, ou seja, são cromossomos diferentes, mas que trazem o mesmo tipo de informação. Nos cromossomos estão localizados pedaços de DNA, que são chamados de genes. Os genes, eles são fragmentos, né, de DNA que determinam certas características, né, as características de um organismo. Nós possuímos diversas características, como por exemplo, cor de pele, cor de cabelo, cor de olho, altura, né, formato do olho, formato do nariz, etc. Então são inúmeras características e quem determina essas características são os genes, são esses fragmentos de DNA localizados aqui nos cromossomos. Os genes alelos são os genes que determinam, né, as características de um organismo, mas que estão localizados na mesma posição em cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos, né, eles são um par, então eles trazem aqui os mesmos tipos de gene. Então, aqui eu tenho o gene A, né, que ele determina o formato do queixo, e ele está presente tanto neste quanto neste cromossomo. O formato dos olhos, né, é chamado aqui de gene B, e ele está presente tanto neste quanto neste cromossomo, e vocês podem observar que eles ocupam a mesma posição, né, nos cromossomos diferentes, eles são homólogos, são diferentes, e os genes estão ocupando a mesma posição, só que eles são genes alternativos, ou seja, o gene A ele traz o formato, característica formato do queixo, né? Mas talvez esse gene localizado aqui neste cromossomo traga uma informação de um queixo mais longo, mais alongado, enquanto este pode trazer informação de um queixo mais curto. Aqui, formato dos olhos. Esse gene ele pode trazer um formato de um olho mais arredondado, enquanto esse um olho mais puxadinho. Ou seja, são cromossomos que determinam a mesma característica, só que essas características elas não precisam ser necessariamente idênticas, né? Existem diversas características. Então, os genes alelos são esses genes, né? São formas alternativas que um determinado gene ocupa em uma mesma posição, só que em cromossomos diferentes. Então, aqui o gene A deste cromossomo e o gene A deste cromossomo trazem a mesma característica, né? Só que eles estão localizados em cromossomos diferentes, por isso eles são chamados de alelos. Então, esses dois são genes alelos, esses dois são genes alelos, esses aqui também genes alelos.
Bom, então nós recordamos que os nossos cromossomos eles se apresentam em pares e que os cromossomos que constituem um par são chamados de cromossomos homólogos. Consequentemente, os nossos genes também se apresentam em pares, certo? E estes são chamados então de genes alelos, ou seja, aqueles genes que ocupam a mesma posição, só que em cromossomos diferentes e também trazem o mesmo tipo de característica, né? Determinam o mesmo tipo de característica. Os alelos, para serem melhor estudados, são sempre representados por letras. Veja o exemplo do caso das ervilhas testadas por Mendel. Nós vimos isso da semana anterior. Caso você não tenha visto ou não se recorde, sugiro que você volte lá na semana 2 e assista a explicação sobre os experimentos de Mendel e suas ervilhas, né? Então, Mendel realizou cruzamento entre ervilhas verdes e ervilhas amarelas, né? Plantas que produziam apenas sementes verdes e plantas que produziam apenas sementes amarelas. Então, ele realizou um cruzamento e observou o resultado. No final, foi concluído, então, que cada característica é determinada por um par de genes, né, como nós já sabemos, e esses genes, eles são representados, então, por letras. Aqui, na primeira ervilha, né, que era uma planta pura que só produzia sementes verdes, nós temos a representação dos dois genes, né, que determinam a cor da semente, com a letra V minúscula. Enquanto que a planta, né, que produz apenas sementes amarelas, tem aqui a representação dos pares de genes que determinam essa característica como 2 Bs maiúsculos. Apesar destes alelos se tratarem do mesmo gene, eles apresentam-se modificados, determinando alterações na mesma característica. Então, é o que nós vimos, né? São genes que trazem informações para a mesma característica, só que essas informações elas não precisam ser necessariamente idênticas. Um exemplo aqui, nós temos o gene, né, que determina a cor da semente da ervilha, só que um gene determina a cor verde, enquanto o outro gene determina a cor amarela. Quando um indivíduo apresenta ambos genes dominantes, né, ou ambos genes recessivos, são denominados de homozigotos para aquela característica. Então, nós vimos também na semana anterior que nós temos pares de genes, né, que determinam a mesma característica, só que alguns genes são dominantes e outros recessivos. O que significa isso? Os genes dominantes, eles vão sempre se sobrepor sobre o gene recessivo. Então, um exemplo, eu tenho aqui, ó, essa semente. Os genes, né, dela são representados aqui pela letra V, uma maiúscula e uma minúscula. Ou seja, ela tem um gene que determina a característica de semente amarela, né, que é representada pela letra V maiúscula, e ela também possui um gene, né, que determina a cor de semente verde, que é representada aqui pela letra minúscula. Então, ela tem um par de genes, sendo um que traz a cor de semente amarelo e o outro que traz a cor da semente verde. Só que essa planta, né, ela vai ter as suas sementes amarelas. Mas e o gene da cor de semente verde aqui? O que aconteceu com ele? Ele continua aqui, só que ele não se expressa, né? Aquela característica da semente verde não vai se expressar. Porque o gene da cor verde, de semente verde, é recessivo, enquanto o amarelo é dominante. Por isso que ele está representado em letra maiúscula. Então, todos os genes dominantes são representados em letras maiúsculas, enquanto que os recessivos em letras minúsculas. Então, se eu tenho um gene dominante, é aquela característica, né, daquele gene dominante é que vai ser expressa. Então, por isso que essa semente é amarela, né, embora ela também tenha um gene para a cor de semente verde. Então, quando nós temos aqui um indivíduo com os dois cromossomos dominantes, os dois genes dominantes e um com os dois genes recessivos, nós dizemos que são organismos homozigotos para aquela característica. Então, esta semente aqui, ó, ela é homozigota para a cor de semente verde. Este indivíduo aqui, ó, ele é homozigoto para a cor
da semente amarela, ou seja, os genes ou são os dois dominantes ou os dois recessivos. Agora, quando o indivíduo apresenta alelos diferentes, um dominante e o outro recessivo, eles são chamados de heterozigotos. Então, um exemplo aqui, ó, depois que realizou o cruzamento, né, entre essas duas plantas, nós temos um resultado aqui, né, de um indivíduo heterozigoto para essa característica cor de semente, porque ele tem um dominante, né, que veio aqui de uma planta da mãe, e outra recessiva que veio aqui da outra planta, no caso seria o pai, né? Então nós herdamos sempre as características, um gene do pai e outro da mãe, né? Por isso então nós temos pares, porque vem cada um de um genitor. Então este organismo aqui, ó, nós dizemos que ele é heterozigoto para a cor da semente, porque ele tem um dominante e o outro recessivo. Mesma coisa esse aqui, ó, eles também são heterozigotos, ó, um dominante e outro recessivo. Heterozigoto, um dominante e outro recessivo. Esse aqui já é homozigoto, ó, os dois dominantes. Heterozigoto, heterozigoto, homozigoto também, os dois dominantes. Mendel propôs que os indivíduos homozigotos poderiam formar apenas gametas com um tipo de alelo, para a cor verde ou para a cor amarela, e que os heterozigotos poderiam formar gametas dos dois tipos. Então, Mendel disse que se um indivíduo ele é homozigoto, ou seja, se os seus alelos, né, se o par de genes alelos trouxerem a mesma informação, genes ou apenas recessivos ou apenas dominantes, né, genes que trazem informação ou de semente apenas verde ou de semente apenas amarela, então seus gametas, né, suas células reprodutivas também vão ter apenas um tipo de informação. Então, se ele tem ali a informação para a cor de semente apenas verde, os seus gametas também terão informações, né, também terão genes para a produção de sementes apenas verdes. Agora, se é um organismo heterozigoto, eles vão poder formar gametas de dois tipos, para a cor de semente verde ou para a cor de semente amarela. Então, o organismo heterozigoto é aquele que possui dois tipos de alelos, né? Um dominante e o outro recessivo. Então, um para a cor de semente verde e o outro para a cor de semente amarela. Então, ele terá gametas, né, com informações tanto de semente para produção de cor de semente amarela, tanto de semente verde. Assim, conclui que os fatores hereditários se segregam, ou seja, se separam independentemente na formação dos gametas. Então, aqui nessa imagem nós temos um exemplo, né, da segregação independente acontecendo. Então, nós temos aqui um indivíduo, né, e nós temos o destaque aqui para duas características desse indivíduo. Essas duas características, elas estão representadas pelo gene A e pelo gene B. Aqui nós temos um gene A dominante, aqui um gene A recessivo, um gene B dominante, um gene B recessivo. Esse indivíduo, né, no momento da reprodução, então aqui uma célula, né, reprodutiva contendo as informações genéticas daquele indivíduo. Então nós temos aqui primeiramente acontecendo uma mitose, né? Lembra lá da divisão, dos processos de divisão celular? Nós temos aqui uma mitose, né, onde uma célula dá origem a outra célula idêntica, né, com o mesmo número de cromossomos, e depois nós temos o processo aqui de duas meioses, né, na formação dos gametas. Então, essa célula aqui com os 46 cromossomos vai se dividir, né? Então nós teremos um resultado de duas células agora com a metade do cromossomo da célula mãe. Então se nós tínhamos aqui 4 cromossomos, agora nós vamos ter duas células com 2 cromossomos cada. Depois, né, a mesma coisa acontecendo aqui com essa célula. E depois nós temos uma segunda meiose, né, para formar os gametas propriamente ditos. Gametas, lembrando, são as células reprodutivas, né, seja espermatozoides nos organismos masculinos ou óvulos nos organismos femininos. Então nós temos aqui os gametas que foram formados. E esses gametas, então, eles vão conter a metade, né, das informações que a célula-mãe continha. Então, se a célula-mãe continha aqui 4 informações diferentes, os gametas vão conter apenas 2. Mas o X da questão é o seguinte: suponhamos aqui, ó, que o gene azão representa a característica de olho azul
enquanto que o gene Azinho, né, com A minúsculo, representa a característica para olho verde. O gene Bzão, né, de B maiúsculo aqui, representa a característica, traz a característica para cabelo preto, enquanto que o Bzinho, B minúsculo, traz característica de cabelo loiro. Então, este indivíduo, ele contém essas 4 características, né, no seu DNA, certo? Sua informação genética traz essas 4 características aqui, 2 características diferentes para cor de olho, né? E 2 características diferentes para cor de cabelo. Na formação dos gametas, né? Esse indivíduo ele vai poder formar gametas com cada uma das características que ele traz. Então, ó, observando aqui, um organismo que tem informações para olho azul e olho verde, cabelo preto e cabelo loiro. Lembrando que apenas os genes dominantes vão ser expressos, né? Então, esse indivíduo, ele tem o olho azul e o cabelo preto, mas ele também tem nas suas células, ali na sua informação genética, característica, né, informações para características de olho verde e cabelo loiro. Então, no momento da criação dos seus gametas, ele poderá produzir gametas com todas essas características, né? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro gameta, ele traz a informação Azão-Bzão, ou seja, informações para olho azul e cabelo preto. O segundo gameta, ele já traz característica de olho verde e cabelo loiro. O outro, ele traz características para olho azul e cabelo loiro. O outro gameta traz informações para olho verde e cabelo preto. Então, este é o processo de segregação independente. As características, né, que aquele indivíduo contém, essas características elas vão se separar, se segregar independentemente na formação dos gametas. Essa segregação ocorre em uma das fases da meiose, né, pois como os genes estão localizados nos cromossomos, a separação desses pares é também a separação dos alelos. Então, como nós vimos lá no processo da meiose, né, a separação dos cromossomos durante esse processo, então os alelos, né, que estão contidos ali naquele cromossomo também vão junto, vão se separando independentemente. Por exemplo, imaginemos que uma certa planta haja 2 características determinadas pelos genes Azão e Bzão, né, localizados em 2 pares de cromossomos homólogos. Um indivíduo heterozigoto para ambas as características, né, ou seja, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, pode formar 4 tipos de gametas diferentes. Então, são 4 probabilidades, né? Isso ocorre porque os cromossomos que contêm os genes Azão, Azinho, Bzão e Bzinho separam-se independentemente. Dessa forma, o indivíduo duplo heterozigoto, né, porque nós estamos analisando aqui 2 características, formará gametas contendo os seguintes pares de alelos: Azão-Bzão, Azão-Bzinho ou Azinho-Bzão e Azinho-Bzinho. Então, observe essa situação conforme mostra a figura ao lado que nós já analisamos, né? Iniciando as atividades da semana 3, PET volume 5, questão número 1. Qual a diferença entre indivíduos homozigoto e heterozigoto para determinada característica? Bom, quando o indivíduo apresenta ambos genes alelos dominantes, né, um exemplo aqui Vzão e Vzão, ou ambos recessivos, exemplo Vzinho e Vzinho, são denominados de homozigotos para aquela característica. E quando o indivíduo apresenta alelos diferentes, um dominante e outro recessivo, exemplo Vzão e Vzinho, são denominados heterozigotos para a característica. 2. Mendel também fez experiências sobre a textura das sementes. Ele observou que as plantas com sementes de textura lisas eram mais comuns do que aquelas com textura rugosa e concluiu que a característica lisa era dominante à rugosa recessiva. Faça um esquema do cruzamento entre uma ervilha heterozigota híbrida com uma ervilha rugosa. Indique os alelos da geração parental e da geração F1 no desenho. Então, ele fez o cruzamento de uma ervilha heterozigota. O que significa isso? Ela tem alelos, né, com 2 tipos de genes, um dominante e um recessivo
para a característica textura da semente. Vamos utilizar a letra R para representar esses alelos, então R maiúsculo para representar a característica dominante e R minúsculo para representar a característica recessiva. Ele disse aqui que é heterozigoto, né? É uma semente híbrida. Significa então que nós temos dois tipos aqui de genes, né? Um dominante e um recessivo. E ele cruzou, né, essa semente com uma planta, né, que possuía sementes rugosas. Então, como ele está dizendo aqui que a característica lisa era dominante e a rugosa é recessiva, então rugosa nós vamos representar com R minúsculo, e para que essa semente ela contenha essa característica de semente rugosa, então ela tem que ter os dois genes rugosos, né, para a característica rugosa, porque esse gene ele é recessivo. Então a única forma dessa planta expressar essa característica é tendo os dois recessivos, né, porque se tivesse um dominante aqui, já era semente lisa. Então nós temos dois Rzinhos aqui representando os dois alelos de semente rugosa recessiva. Então ele realizou o cruzamento dessas duas plantas, né, com essas características, e agora ele pede para a gente indicar quais são os alelos da geração parental, né? Isso na verdade já aconteceu aqui, né? A geração parental é essa aqui, né? São as duas plantas que vão ser cruzadas. Então os alelos, né, dessa planta é Rzão, Rzinho, e os alelos dessa planta aqui é Rzinho, Rzinho. Então ele pede para a gente indicar também quais serão os alelos da geração F1, ou seja, dos filhos desse cruzamento. Para isso a gente tem que fazer um cruzamento teste. Eu vou ensinar vocês a realizarem um cruzamento teste de uma forma muito simples, utilizando o quadro de Punnett. O quadro de Punnett é um jogo da velha, né? Basta a gente realizar aqui um jogo da velha, fazer um joguinho da velha. E nessa posição aqui desse quadro, nós vamos colocar os pares de genes, né, de um dos indivíduos aqui que estão envolvidos no cruzamento. Então vamos pegar primeiramente esse aqui e vamos colocar os dois alelos, né, o par de alelos para a característica textura da semente nesse local. Então primeiramente é Rzão, eu vou pegar esse Rzão e vou colocar ele aqui, e o outro é Rzinho, vou pegar esse Rzinho e colocar aqui. Agora eu vou utilizar aqui, né, os genes do outro indivíduo que vai ser cruzado e vou colocar aqui nessa posição. Então este Rzinho vem para cá e este outro Rzinho vem para cá. Então agora aqui nestes outros campos eu realizo o cruzamento. Então Rzão, Rzinho, eu tenho Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho também Rzão, Rzinho, né? Só eu repetir aqui, ó, trazer a representação do gene para cá, né? Neste aqui, qual que vai ser o cruzamento deste gene com este gene? Eu vou ter Rzinho, Rzinho, e este gene com este gene eu também vou ter Rzinho, Rzinho, entenderam? Então, aqui eu já tenho o resultado, né, dos alelos da geração F1 também, que serão os filhos, né, os quatro primeiros resultados desse cruzamento. Então, vão ser o primeiro indivíduo aqui, Rzão, Rzinho, depois também Rzão, Rzinho, depois Rzinho, Rzinho, né, rugoso, e por último outro Rzinho, Rzinho e rugoso. Então eu indiquei aqui os alelos da geração parental, né, aqui, e os alelos da geração F1. São essas quatro possibilidades aqui, né? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho e Rzinho, Rzinho. 3. Suponha que em seu jardim existam exemplares da mesma espécie de ervilhas que Mendel usou em seus experimentos. Alguns desses exemplares produzem sementes lisas e outros sementes rugosas. Sabe-se que a característica lisa das sementes da ervilha é determinada por um alelo dominante, aqui representado pela letra maiúscula R, né, o Rzão. Portanto, os genótipos dessa planta, né, com sementes lisas só pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E imagine também que as flores produzam gametas masculinos e femininos e que sementes produzidas por autofecundação são viáveis. Planeje um cruzamento experimental entre flores de exemplares diferentes que permita determinar se uma planta que produz sementes lisas é homozigota ou heterozigota para este caráter. Então nós vamos pegar uma planta
com a semente lisa, né? E vamos imaginar que o genótipo dela seja homozigota, né? Homozigoto, então é rizão, é rizão. Então vamos fazer o cruzamento dessa planta com uma outra planta com característica de semente rugosa. Então, utilizando o quadro de Punnett para realizar esse cruzamento, nós vamos colocar aqui os dois alelos nessa região aqui do quadro. Então, os dois alelos da planta com semente lisa é rizão, é rizão. Os dois alelos da planta com semente rugosa é rizinho, e agora é só realizar o cruzamento. Aqui o resultado é rizão, é rizinho, resultado aqui é rizão, é rizinho, aqui mesma coisa, é rizão, é rizinho, e aqui também é rizão, é rizinho. Então a geração F1 desse cruzamento aqui será indivíduos, né? Quatro alternativas aqui, né? Um indivíduo heterozigoto, né? Com semente lisa, porque tem o Rzão, né, que é o dominante, e os outros 3 indivíduos também, mesma coisa. Todos eles Rzão, Rzinho. Então, esse será o resultado do cruzamento de uma planta homozigota para semente lisa, né, com uma planta homozigota para semente rugosa. Agora, se a gente realizar um segundo cruzamento teste, mas considerando uma planta heterozigota para característica de semente lisa, com uma planta homozigota para característica de semente rugosa. Lembrando que a planta com semente rugosa só pode ser homozigota, uma vez que o alelo para essa característica, né, é recessivo. Então, realizando o cruzamento teste no quadro de Punnett, colocamos aqui os dois genes, né, deste par, Rzão, Rzinho, aqui deste indivíduo, aqui na parte superior, colocando os 2 genes deste outro indivíduo, Rzinho, Rzinho, resultado do cruzamento deste primeiro aqui, né, vai ser Rzão, Rzinho, segundo resultado aqui, Rzão, Rzinho também, terceiro indivíduo, Rzinho, Rzinho, e quarto indivíduo, Rzinho, Rzinho. Então, nós temos aqui uma geração F1, né, do cruzamento desses 2 indivíduos, sendo um indivíduo heterozigoto para semente lisa, outro indivíduo heterozigoto para semente lisa, o terceiro indivíduo aqui será homozigoto para semente rugosa e o quarto também homozigoto para semente rugosa. Então, este será o resultado de um cruzamento entre 2 plantas homozigotas, né? Uma para característica lisa e outra para característica rugosa, e este será o resultado para o cruzamento de 2 plantas, né? Sendo uma heterozigota para semente lisa e outra homozigota para característica rugosa. 4. Os alelos são: letra A, pares de cromossomos, letra B, pares de genes, letra C, pares de células e letra D, pares de núcleos celulares. Como nós vimos, né, na aula dessa semana, os alelos são pares de genes. Número 5. Em um experimento, um pesquisador observou 2 características em um certo animal. Essas características eram representadas pelos seguintes alelos: Czão, Czão, Dzão, Dzinho. Usando a segregação independente, forme pares de alelos para os possíveis gametas deste organismo. Então, nós temos um organismo, né, com destaque para 2 características. Essas características são representadas pelos genes C e D em questão. Aqui nós temos 2 genes C dominantes e um gene D dominante e outro recessivo. No processo de gametogênese, na formação dos gametas, primeiramente ocorre uma mitose, onde uma célula mãe, né, dá origem a 2 células filhas idênticas. Então, nós temos agora 2 células filhas, né, com a mesma quantidade de cromossomos. E essas 2 células filhas vão originar mais 2 células filhas cada, né, no processo de meiose. Só que essas células filhas, né, como é meiose, vão ter a metade dos cromossomos das células mães. Então, como resultado, nós temos aqui 4 células, né, com a metade de cromossomos da célula mãe. Então, se aqui eu tinha 2 características em questão, né, 2 genes, 2 alelos, né, para essa característica, para cada uma dessas características, agora nas células filhas eu tenho só a metade. Então, serão apenas 2 fatores, né, o fator C e o fator D. Então, a primeira aqui nós temos Czão, Dzão. A segunda, Czão, Dzinho, né, que é a possibilidade aqui, eu tenho 2 genes C dominantes, Czão, e um Dzão e um Dzinho. Então, Czão, Dzão, Czão, Dzinho. Aqui é a mesma coisa, né, Czão, Dzão, Czão, Dzinho. Então, os pares de alelos para os possíveis gametas deste organismo
são Czão, Dzão, Czão, Dzim, Czão, Dzão, Czão, Dzim. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma semana. Essa foi a semana 3 do PET volume 5. Eu espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no material impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso tenha dúvidas ou precise de ajuda, é só me mandar uma mensagem, estou sempre lá disponível nos grupos do WhatsApp. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.